Graça e paz a todos, boa noite. Que bênção, né? Eu creio que todos nós estamos aqui cheios do Espírito Santo. Esse momento de louvor, eu creio que o Senhor ouviu a nossa adoração, o Senhor recebeu a nossa adoração, ouviu as nossas súplicas, os nossos cânticos, e eu creio que o Senhor realmente ele é perfeito, né? Mais uma vez quero saudar todos vocês com a paz do Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Eu creio que essa noite os louvores que o Senhor colocou aí no coração de Magno para estar ministrando vai muito de encontro ao que o Senhor colocou em meu coração. E fico muito contente porque eu já consigo ver o agir de Deus. Já consigo ver Deus trabalhando aqui nessa live. E eu quero que você prepare o seu coração, que você prepare a sua mente. Quero te pedir que você fechasse seus olhos ou fique de uma forma que você se concentre, para que a gente possa orar, falar com o nosso Pai, para que Ele continue falando aos nossos corações. Pai amado, querido, te damos graças, Senhor. Obrigado, Paizinho, por esse momento. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelas tuas misericórdias que foram renovadas nessa manhã. E por isso estamos aqui, Senhor. Te agradeço, Deus, por esses louvores que foram entoados a Ti, Jesus. Que o Senhor venha receber a nossa adoração. Fala, Pai, continua falando aos nossos corações. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, pois estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Senhor falar conosco. Fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vou ler novamente. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! Nessa noite nós vamos falar sobre santidade, sobre viver em santidade. Tem outro versículo que é muito conhecido, que está lá em Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu creio que é de extrema importância a santificação. Eu digo mais, é imprescindível a santificação para alcançarmos a salvação. E tinha um pregador inglês chamado John Wesley, que ele comparava a experiência da salvação como uma casa, no qual a entrada, o passeio ali da casa era representado pelo arrependimento. A porta da casa era a fé, porque você precisava ingressar dentro daquela casa. E ao você ingressar na casa, ele simbolizava como se ali fosse a santificação. Porque a santificação ela é uma continuação, é uma consequência do processo de conversão. Primeiro eu preciso me converter. Mas me converter em que sentido? No sentido de que eu seguia um caminho e de repente agora eu sigo outro caminho. Eu não estou falando nesse momento da conversão, processo de transformação, mas de mudança de direção. O primeiro passo para você buscar a santificação e viver em santidade é a conversão. É quando você decide entregar sua vida
a Cristo. Nesse momento você dá o primeiro passo em direção à santificação. A gente não pode ficar somente ali na porta da casa. A gente precisa entrar. A gente precisa viver verdadeiramente a santidade todos os dias. Agora, é possível, nesse mundo tão cruel, nesse mundo difícil, nós vivermos em santidade? Sim, é possível. É possível. E nessa noite a gente vai aprender um pouco. O Senhor me ensinou um pouco mais sobre a santificação. E eu quero passar para vocês o que o Senhor falou no meu coração. A santificação, santidade, vem da palavra santo, que quer dizer separado. Então, quando a gente decide entregar a nossa vida a Cristo, a gente está se separando de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, daí começa esse processo. Agora, por que precisamos nos santificar? O primeiro tópico que eu quero falar nessa noite é esse. Por que que eu, Felipe, por que que você que está me ouvindo, está me vendo, precisa se santificar? E eu vou ler para vocês 1 Tessalonicenses 4, no capítulo 3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a parte A do versículo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, o que é que eu entendo? Que o primeiro motivo, claro, para que eu precise me santificar é porque essa é a vontade de Deus. Como nós lemos, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. E não tem nada melhor do que você buscar se tornar semelhante, parecido com o Senhor. E isso é um motivo muito importante. Eu preciso buscar a santidade todos os dias na minha vida. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Isso é uma ordem dele. Sede santos. Imperativo, seja. Seja, não é opcional. Você não tem opção. Ah, não, eu vou ver se é possível. Eu vou tentar. Seja santo, porque eu sou santo. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer morar com Ele eternamente? Busque a santidade. Se separe de tudo aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus. Ah, Felipe, outro motivo, porque eu sei já que ser santo é a vontade de Deus. Josué 3, versículo 5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês ou entre vocês. Por que eu preciso me santificar? Para que o Senhor possa fazer maravilhas na minha vida. Para que o Senhor possa fazer maravilhas na sua vida. Josué deu uma ordem àquele povo e falou: olha, vocês precisam organizar. Vocês precisam buscar a santidade, buscar a santificação, porque só dessa forma é possível que o Senhor venha e entre com providência. Muitas vezes nós queremos o agir de Deus, queremos que Deus faça milagres, queremos que Deus faça maravilhas em nosso meio, em nossa casa, em nossa vida, em nosso trabalho, enfim, em qualquer área da nossa vida. Mas não buscamos a santificação. Não buscamos andar em santidade. Não buscamos. Muitos milagres não ocorrem em nossas vidas, muitas coisas não acontecem porque a gente não consagra da maneira correta, ou da intensidade que Deus quer que a gente faça. Todos nós precisamos de uma vida de santidade. Todos nós precisamos de uma vida com Deus, de uma vida plena com o Senhor. O poder de Deus ele só manifesta na santidade. Onde há santidade. Porque Jesus ia nos locais e curava e fazia sinais e maravilhas, porque ele era santo. Porque ele buscava andar em santidade. Os discípulos, após a ascensão de Jesus, começaram a fazer sinais e maravilhas, começaram a
pregar a palavra através do Espírito Santo. Mas por quê? Porque eles estavam se consagrando. Eles estavam buscando ali viver o que Jesus os havia instruído. Eles estavam buscando a santificação. E eu preciso todos os dias viver uma vida de santidade. Você precisa todos os dias viver uma vida de santidade. Tá, ok, eu sei que eu preciso ser santo porque é a vontade de Deus, para que o Senhor faça maravilha em minha vida. O que mais? Vamos lá. 1 Pedro 3, versículo 15, diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder para qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. O que é que isso quer dizer? Nós precisamos nos preparar para os desafios da vida. Precisamos nos preparar para que quando alguém estiver sedento de Deus e chegar até você, possa enxergar Cristo em você. Possa enxergar a presença de Deus, a santidade de Deus através da sua vida. Que os seus conselhos, que a sua palavra de conforto, que o seu apoio, que o seu amor seja condizente com a palavra de Deus. Eu preciso acolher as pessoas com o amor de Deus. Eu preciso acolher as pessoas, eu preciso estar preparado. Eu preciso ter meu coração puro. Eu preciso vigiar. Porque se eu não vigiar, diariamente eu enfraqueço. Se eu não vigiar, o velho homem tenta dominar, tenta falar mais alto, vai pender para o lado errado. Mas quando eu tenho uma vida de santidade, quando eu busco viver em santidade, virão as dificuldades, virão os problemas, as pessoas virão, mas você estará preparado. Porque o Senhor estará contigo. Porque você busca viver uma vida em santidade. A santificação, meu irmão, é a nossa maior necessidade. Eu preciso acordar todos os dias e falar com o Senhor dizendo: Pai, me ajuda a ser santo. Eu preciso ser santo, porque o Senhor é santo. E eu quero ser parecido contigo. E eu sei que não há outro caminho para o céu que não seja a santificação. Eu preciso me santificar todos os dias. Todos os dias eu preciso me santificar. Então, recapitulando, por que eu preciso? Porque é a vontade de Deus. Porque eu preciso ser santo para que o Senhor faça maravilhas em minha vida. Porque eu preciso me preparar para os desafios da vida. Que não são poucos, são muitos. Agora, como é possível eu me santificar? Como é possível? Através do sangue de Jesus. Através da graça do Senhor Jesus. Aquele sangue derramado ali na cruz do Calvário, que me deu direito, que te deu direito à salvação. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 e 16 diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu vou destrinchar para vocês para ficar mais claro. Esse texto ele nos dá algumas dicas, alguns conselhos, o apóstolo Paulo está aqui falando aos filipenses, para alcançarmos a santificação. E o primeiro, logo no começo, no versículo 12, diz assim: nós não devemos, não precisamos nos considerar
mais santos que os outros. Não se considerar mais santo que os outros. Ele diz, não pense que eu já alcancei, não, eu não cheguei ainda nesse nível, mas eu estou em busca. O primeiro passo é você reconhecer que você é limitado e que você tem a natureza do pecado, mas o pecado não te domina. O pecado não mais nos domina. Nós dominamos o pecado. Nós escolhemos pecar. E nós também escolhemos nos santificar. Eu preciso ser santo. Mas eu não posso me achar mais santo que todo mundo. Eu não posso achar que eu já cheguei ao nível de santidade em que todo mundo está abaixo, não, meu irmão. A Bíblia diz o seguinte, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Logo mais adiante ele diz que nós precisamos esquecer as coisas que ficaram para trás. Eu não posso ser santo, eu não posso buscar a santidade se eu fico com minha cabeça no meu passado. Se eu fico pensando nas minhas práticas pecaminosas, eu não consigo. Eu não posso agir dessa forma. Eu não posso jamais entender que, não, eu vou ficar aqui pecando, eu vou ficar lembrando do meu pecado e isso vai fazer com que eu fique mais santo. Não, não vai. Você precisa esquecer o seu passado. Você precisa esquecer o seu velho homem, esquecer as suas velhas práticas e avançar. Que é o que ele diz em seguida. Quer se santificar? Prossiga para o alvo. E qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? É Cristo. É Jesus. O meu alvo é Cristo. Se eu quero ser santo, se eu quero viver uma vida de santidade, eu preciso seguir olhando para o meu alvo, que é Jesus Cristo. Ele tem que ser meu referencial. O meu principal referencial de vida, de postura, de atitude, de amor, de tudo, tem que ser Jesus. Eu digo para você, faça o mesmo. O que é que o apóstolo Paulo falava? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imite Cristo, meu irmão. Busque seguir os passos de Jesus. Outra dica que o apóstolo Paulo nos dá nesse versículo é que nós precisamos pedir discernimento a Deus. É imprescindível no processo de santificação eu falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre o que eu preciso mudar. Quais amizades eu preciso deixar de lado? Quais conselhos eu tenho que deixar de ouvir? Eu preciso todos os dias pedir que o Senhor me dê sabedoria, conceda graça para que eu possa suportar as provações, para que eu possa suportar o dia mal, porque ele virá, ele chega em nossas vidas. Mas isso através do quê? Da oração. Eu preciso crer que o Senhor está me ouvindo. Eu preciso falar com meu Pai, pedir discernimento. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me mostre, me fortaleça, para que eu viva em santidade. Eu quero deixar de lado toda a prática pecaminosa, tudo aquilo que me afasta de Ti, eu quero deixar de lado, eu quero abrir mão. Mas eu quero me entregar por inteiro aos Teus pés. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a ser santo, porque o Senhor é santo. Essa tem que ser a minha oração. Essa tem que ser a sua oração. Nós precisamos andar a cada dia de acordo com a palavra de Deus, crendo que pela fé nós já alcançamos, sim, a salvação. A salvação é pela graça. E eu preciso crer, preciso confiar, mas eu preciso também andar em conformidade. O que é que a palavra do Senhor fala sobre isso? É certo? Então faça. É errado? Não faça. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não importa. O que importa é o que o Senhor vai pensar de você. Isso é importante. Se todos nós, diariamente, começássemos a pensar mais na opinião de Deus do que na opinião dos homens, nós evitaríamos muitas coisas, muitos problemas, muitas provações que nós passamos, muitas tentações que nos são colocadas à nossa frente, ficaria de lado. A Bíblia fala que vale mais agradar a Deus do que aos homens. Como é que você quer ser santo? Como é que eu quero andar em santidade se a minha preferência é agradar os homens?
e esqueço que eu preciso agradar a um Deus que me ama incondicionalmente, que mesmo sem eu merecer, entregou seu filho para morrer por mim. Ele tem que ser a minha prioridade. Ele tem que ser a sua prioridade. Talvez o discurso seja muito bonito, seja fácil de falar, e na prática seja diferente, mas eu encorajo você nessa noite. Tenha fé. Não desista. O processo da santificação, da conversão, pode ser difícil, pode ser doloroso, pode levar um tempo, mas você vai conseguir. Porque você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te acolher quando você precisar. Mas creia, não duvide jamais do poder dele. Tenha consciência de que ele está cuidando de todas as coisas. Se você quer ser santo, não olhe para trás. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para Cristo. Olhe para o Pai de amor. Esse Pai que nos ama. Olhe para Ele. Ah, mas como é que eu posso buscar a santificação? Ser imitador de Deus. Eu preciso imitar o Senhor. Eu preciso andar em amor. Eu preciso andar em pureza. Eu preciso andar na luz. Eu preciso andar em vigilância. Como é que eu posso imitar a Deus? Para que eu possa imitar alguém, eu preciso primeiro conhecer a pessoa. Certa vez eu ouvi algum imitador, né, dessas pessoas que imitam famosos, ele compartilhando como é que era o processo que ele tinha de criação do personagem, da imitação. E ele falou, olha, eu passo horas ouvindo a pessoa falar. Eu assisto inúmeros vídeos, eu fico de frente para o espelho tentando imitar, até conseguir o timbre de voz, até conseguir imitar as feições da pessoa, né, as características dela, físicas, tudo isso. Agora, como é que eu quero imitar a Deus se eu não conheço a Deus? Como é que eu quero ser semelhante a alguém que eu não conheço? Por isso, meu irmão, conheça a Deus cada vez mais. Conheça o Senhor profundamente. Conheça o Senhor profundamente. Não se contente com, eu gosto de falar isso, não se contente com águas rasas, se aprofunde, mergulhe em Deus. Quando você conhecer esse Deus lindo, esse Deus perfeito, você vai conhecer o que é um amor de verdade. E você vai passar a andar em amor. Esse amor perfeito. Esse amor lindo que nos traz paz, que nos ajuda. E nós precisamos andar em amor. Recentemente estava ouvindo uma pregação de um pastor, ele falando sobre esse momento de crise e que as igrejas estão transmitindo seus cultos aqui, como nós estamos fazendo, através de lives, através do YouTube, Instagram. E que a gente precisa hoje em dia estar usando máscara, a gente não está podendo se abraçar. E ele estava começando a fazer um comparativo e falando, tá, mas a gente está usando máscara agora, mas quantas vezes também usávamos máscaras na igreja? Quantas vezes deixávamos de abraçar o irmão na igreja? Quantas vezes deixávamos de cumprimentar alguém na igreja? Mas agora todo mundo é obrigado a fazer isso. Quantas vezes os abraços eram fingidos e agora você está com vontade de abraçar e não pode? Que a gente possa andar em amor. Que a gente possa viver esse amor intenso em nossas vidas. Porque dessa forma eu vou andar em santidade. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus faz com que o Espírito Santo nos alerte e fale, filho, está errado. Você não deve agir dessa forma, você não deve pensar dessa forma. Precisamos andar em pureza. Precisamos sim voltar à inocência. A inocência de não julgar, a inocência de não criar conceitos pré-formados, de não analisar a aparência das pessoas, mas de buscar, pelo menos,
olhar como Deus olha, é ver o coração, é ver o interior. Precisamos amar mais. Precisamos buscar sim essa pureza, porque nosso Deus é um Deus puro. E quando a gente entende, quando a gente fala de pureza, a gente fala de algo que não é contaminado, que não tem mistura. E eu preciso que Deus entre na minha vida e faça essa limpeza. Precisamos dessa limpeza profunda de Deus. Que Ele realmente venha nos lavar, nos molhar, nos banhar com seu amor, com sua graça, com sua pureza. Se você quer ser santo, você precisa andar na luz. Eu preciso andar na luz. Não tem outra possibilidade. Eu não posso viver uma vida achando que não, ninguém está vendo. Olha o que diz lá em Efésios 5, versículo 10 e 11. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Eu preciso estar exposto à luz. Agora, que luz é essa? Aí no mundo as pessoas falam muito. Ah, você tem uma luz diferente, né? Você já deve ter ouvido isso alguma vez. Precisamos brilhar uma luz. E que luz é essa? É Cristo. É Jesus. Andar na luz é andar em Jesus. É andar na verdade. É andar na honestidade. É andar buscando fazer tudo aquilo que é correto diante de Deus. Isso é um passo para a santificação. Isso é um passo para a santidade. É difícil, irmão, é difícil, é difícil. Mas nós conseguimos em Deus. O Senhor vai nos ajudar. Porque sim, nós precisamos viver, enquanto estamos aqui nesse mundo, temos que fazer diferença. Ele falou que nós seríamos sal da terra e luz do mundo. E a luz serve para quê? Para clarear. Quantas vidas você tem clareado através da sua palavra? Quantas vidas eu tenho clareado através das minhas atitudes? Qual a intensidade do brilho de Cristo em mim? Olha que interessante, eu estou aqui com a luz aqui, por exemplo. Se eu apagar a luz, olha como muda. Se eu acender a luz, olha como é diferente. Nós precisamos que esse brilho esteja sempre presente. Eu não posso andar em escuridão. Eu não posso andar em trevas. Se porventura fazer isso no meu passado, ele ficou para trás. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Todas as coisas. Por fim, eu preciso andar em vigilância. Eu preciso vigiar, meu irmão. Você precisa vigiar. Não tem como você buscar a santidade, não tem como você buscar a santificação se você brinca com o pecado. Se você não vigia. A Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar. Não é somente orar ou não é somente vigiar. É as duas coisas. Eu preciso vigiar, mas eu preciso orar. Eu preciso orar, mas eu preciso vigiar. Eu preciso ter como um dos principais objetivos da minha vida a santificação. Se eu quero ver a Deus, eu preciso me santificar. Eu preciso vigiar. E vigiar é ficar atento. Vigiar é não cochilar, é não dormir no ponto. Pense em um profissional de segurança e que ele tem o dever legal de passar a noite toda, por exemplo, se ele trabalha à noite, acordado, cuidando de um local. Imagina se ele dorme e de repente entra alguém. E quantas vezes a gente passa por situações como essa? Nós precisamos manter o foco, precisamos buscar a santidade e de repente por uma distração, de repente por algo que aconteceu um pouco de tempo e você não se atentou, mas você acabou se desgastando um pouco mais. E aí veio o sono, você não conseguiu repor, sua energia caiu e você cochilou. E você não vigiou.
e de repente você pecou. Graças a Deus Ele é misericordioso e Ele perdoa se você se arrepender. Eu preciso me arrepender e deixar. O Senhor vai te perdoar, meu irmão. Porque Ele é perfeito, Ele nos ama. Mas o seu amor é manifesto pela sua justiça. Então vigie. Se você quer buscar a santificação, se você quer andar em santidade, imite a Deus. Ande em amor, ande em pureza, ande na luz e seja vigilante. Vigie. Vigie. Eu não posso perder tempo com o pecado. O pecado não pode ser, de hipótese alguma, prioridade na minha vida. Pelo contrário. O pecado tem que ser acidente. Eu, por algum motivo, não fui prudente e pequei. Porque, como eu disse, nós dominamos. O pecado não mais nos escraviza. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos servos do Senhor Jesus, aquele que nos amou. Então, eu encorajo você nessa noite a pedir ao Senhor, a clamar de todo o seu coração: Senhor, me ajude a ser santo, como o Senhor é santo. Eu preciso viver em santidade. Eu preciso, Senhor. Eu preciso viver em santidade porque essa é a tua vontade. Porque eu quero vivenciar coisas lindas contigo. Porque eu quero estar preparado para o dia mau. Porque é possível. E esse é o caminho que eu tenho que trilhar para chegar no céu e alcançar a salvação. Por isso que eu conclamo você nessa noite junto comigo a clamarmos a Deus e verdadeiramente buscar essa santidade todos os dias. Eu creio que sim, todos nós aqui queremos ter uma vida eterna com Deus. Mas para isso precisamos dar esse passo. Decidir andar em santidade. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você. E vamos ter a certeza de que o Senhor estará ouvindo essa oração. Estará com seus ouvidos atentos, inclinados ao nosso clamor. E terminaremos essa live, eu tenho alguns avisos para te dar, e terminaremos essa live convictos de que hoje o Senhor me tornou um pouco mais santo. E eu preciso contagiar as pessoas que estão ao meu redor. Contagiar minha família, contagiar os meus amigos, contagiar os meus colegas de trabalho. Porque eles precisam enxergar em mim alguém que busca viver em conformidade com a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho, pela Tua palavra. Obrigado, Paizinho, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua santidade, Jesus. Obrigado porque o Senhor ali naquela cruz demonstrou, Deus, um perfeito amor. Se entregando, Deus, por mim e por meus irmãos. E por toda a humanidade. Tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós queremos, Senhor, essa vida eterna. Mas para isso é necessário a santificação. Para isso precisamos ser santos, precisamos ser separados desse mundo, vivermos na contramão desse mundo, e só o Senhor pode nos ajudar. Com as minhas próprias forças eu não consigo. Mas nós queremos, Deus, como igreja do Senhor, unidos como corpo de Cristo, clamar a Ti nessa hora e pedir que o Senhor nos ajude. Pedir que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê discernimento, nos fortaleça, para que venhamos a andar em amor, venhamos a andar na verdade, na luz, na pureza, Senhor. Que venhamos a vigiar, que possamos, Deus, estar fortalecidos em Ti para resistir ao inimigo no dia mau, para que nós possamos vencer em Ti, Jesus. Porque o Senhor disse que nós seremos mais do que vencedores.
E nós cremos, nós tomamos posse dessa palavra. Que o teu amor, que a tua graça, Deus, se faça presente em nossas vidas. Que venhamos a ser reconhecidos como um povo santo, como um povo separado e que busca andar, Deus, de maneira correta. Que seja referência, Deus, em nossos lares, com nossas famílias, em nossos trabalhos, Senhor, na igreja, em qualquer lugar, Deus, da nossa vida social. Que as pessoas possam olhar em nós o teu brilho e que venhamos assim, Deus, ser conhecidos como teus filhos, Paizinho. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Creia. Tome posse dessa palavra, porque o Senhor falou conosco claramente. E eu creio que teremos uma semana de vitória na presença dEle. Amém?